Olá, eu sou o Arthur Dias Lima, esse é o Marco Túlio Carneiro Mesquita, esse é o Gabriel Diniz Torres, somos estudantes de Medicina Veterinária do 3º período e hoje vamos visitar o Rancho da Loa de Postura com a doutora e zootecnista Isabela. Vamos ver o que as galinhas comem, de onde que elas vivem, só vai ver aqui. Já no começo da granja, vemos esses galões, que são milho, trigo e sorgo e outros farelos que compõem a ração da galinha. E é onde que faz a formação dessa ração. Essa máquina junta esses componentes, o milho, o trigo e o sorgo, e adiciona mais suplementos minerais e vitamínicos para fornecer os nutrientes necessários para a produção de ovo. Logo em seguida, vamos para o primeiro galpão, que é o galpão de recria, que são galinhas mais jovens que não iniciaram a produção de ovo. Essas são as máquinas que liberam ração para essas galinhas, e nessa granja possui apenas 2 galpões de recria. Um está vazio, esperando 50 mil pintinhos. Esses galpões são galpões de pressão negativa. É um tipo de instalação utilizada principalmente na avicultura moderna, que utiliza a ventilação forçada para controlar a temperatura, umidade e quantidade de ar de forma eficiente. Esse é um painel onde controla essa instalação. Essa granja utiliza todos os produtos da galinha, até as fezes, em que o dono tem uma empresa que recebe esse esterco e composta e vende composto orgânico como fertilizante. Esse próximo galpão que nós visitamos é o único dessa granja com sistema mais extensivo, sistema caipira, onde as galinhas ficam mais soltas e não tem muita tecnologia, apenas a esteira que traz os ovos para a moça selecionar. E eles descartam os que não estão em boas condições, se estão quebrados ou com má formação, ou se estão sujos. Mas os sujos, eles não descartam, eles lavam, só que isso é ruim de se fazer, porque ao lavar o ovo, pode remover a cutícula que o protege, deixando-o vulnerável à contaminação. Como vocês podem ver, essas galinhas são todas debicadas, e é assim toda a granja. Elas debicam elas com 4 a 6 dias de vida para evitar brigas e impedir a galinha de selecionar os grãos da ração. Agora vamos para os galpões de maior número na granja, que são galpões mais abertos, em comparação com galpões de recria, e também não são climatizados. Eles tentaram climatizar, mas não deu muito certo, mas tem essas cortinas e essas lonas por fora, que controlam a luminosidade e a ventilação, que não são tão eficientes como os galpões totalmente fechados, de pressão negativa, mas quebram galho. E aqui também tem essas esteiras em maior escala que percorre todos esses galpões, recolhendo os ovos, levando para uma outra instalação onde são embalados e enviados para as lojas e supermercados. Bom, esse aqui é o painel de controle, onde regula a velocidade dessas esteiras e também conta os ovos e manda para o computador a quantidade de ovos, que é em média 47 mil ovos por galpão por dia. E nesse computador é onde a gerente Isabela monitora a produção de ovos. Essa granja possui 5 linhagens: a linhagem DeKalb, HM, Isa White, High Sex e Bovans Brau, que são linhagens mais utilizadas nas granjas de postura por ter uma melhor produção de ovo. Essa aqui é a tabela de vacinação dessas galinhas. E quando as galinhas chegam ao final do seu círculo reprodutivo, elas são levadas ao abatedouro. E é aqui nessa instalação é onde o ovo é levado por essas esteiras. Essa máquina lava e seca os ovos, em seguida o ovo passa por uma máquina de ovoscopia, que é um método de inspeção visual com o auxílio de fonte de luz, para avaliar a qualidade interna e externa do ovo, sem precisar quebrá-lo. E também tem os funcionários que selecionam os ovos bons e vão para as bandejas azuis, meio esverdeadas, e os ovos com defeito vão para as bandejas laranjas. Os ovos com casca mais fina são quebrados nessas máquinas que separam a casca do conteúdo líquido. Esse conteúdo é filtrado, pasteurizado nessas máquinas e logo em seguida eles são mexidos nesses galões que misturam esse líquido e depois é embalado e colocado em uma caixa e enviado para os caminhões junto com os ovos. Quais são as principais doenças que vocês monitoram nas galinhas poedeiras? Bronquite, na fase de produção bronquite, Newcastle, micoplasma, os dois micoplasmas, tanto o Galicept quanto o Synovia, a gente
monitora, a gente faz sorologias a cada 4 meses de cada lote, né, para poder monitorar, 4 semanas, na verdade, para poder monitorar. Então, pneumo, bronquite e os micoplasmas. Na recria, a gente faz somente uma coleta na chegada do lote para conferir assim, como que está esse lote que está chegando, se não está chegando com nenhum problema, nem de salmonela, nada de contaminação. E depois, no final do ciclo de recria, a gente refaz uma sorologia com as mesmas doenças que a gente monitora na produção, Newcastle, bronquite, para ver como que está saindo essa ave para a produção. Na produção, nosso intuito é acompanhar se tem algum desafio sanitário ou como está a nossa resposta vacinal do programa que a gente segue na recria. E na produção a gente refaz as nossas vacinas de bronquite e Newcastle, a gente intercala. Uma campanha de vacina a gente faz bronquite, na outra campanha bronquite e Newcastle. São as principais, assim, para a nossa região, que é o que tem um desafio maior, então é as que a gente monitora mais de perto. Quais indicadores produtivos vocês acompanham com mais frequência? Produção, percentual de mortalidade, tanto diário quanto acumulado da semana. Ovo ave alojado, que é um indicador de como que a produção desse lote foi, até para fechamento do lote, para indicar como que o lote foi ao longo da vida. E não conversão alimentar, consumo de ração. Diário a gente tem esse controle. Existe alguma estratégia específica para quando há período de calor intenso? Sim, no período agora de verão, entrando no verão, a gente aumenta, a gente adensa, na verdade, a ração, aumenta a energia. Às vezes, em algumas épocas a gente trabalha, aumenta o óleo na ração, alguma estratégia que aumente a energia da ração, adense um pouco mais. Então, como o consumo cai, mesmo que a ave consuma uma quantidade menor, ela consegue atingir aquela energia que ela necessita para produzir. Outra estratégia que a gente usa, às vezes, via água de bebida, algum anti-estresse, alguns complexos vitamínicos para ajudar nesse período que ela diminui o consumo e está passando por algum estresse, e até entrada de algumas enzimas que melhora a disponibilidade de alimentos para ser absorvido nesse período mais crítico. Há um monitoramento de protozoonoses para salmonela também? Sim, a gente monitora nos lotes de produção. A cada 4 meses a gente faz coleta para análise de salmonela dos lotes em produção. E também nos ovos, a gente é fiscalizado pelo Ministério, pelo CIF, então eles por sorteio, não tem uma data definida. Eles vêm e fazem as coletas, que também faz pesquisa de salmonela, tanto no ovo in natura quanto no ovo pasteurizado. E como rotina nossa, a cada, eu não sei se é mensal, eu acho que é mensal, da pasteurização é mensal. Tanto os laudos microbiológicos tem que vir com laudo de salmonela, do ovo pasteurizado, e o ovo in natura, eu acho que é a cada 6 meses. A gente faz uma coleta de 100% dos ovos que a gente produz, uma amostra dos ovos que a gente produz e uma amostra de 100% dos ovos de terceiros. Se a gente compra de 5 grandes de terceiro, a gente tem que coletar desses de terceiros 5 amostras e enviar para o laboratório para garantir também que não tenha nada de salmonela. Então, assim, é comum. Na produção, eu faço lá, né, das galinhas, coleta de material das aves, e nas unidades de beneficiamento do ovo in natura e do ovo pasteurizado. O médico veterinário também participa das auditorias e das qualidades de inspeções sanitárias? Sim. Hoje a gente tem 2 veterinários, né, na granja, que não ficam diretamente na granja, mas a gente tem, quando a veterinária não está aqui, a gente tem uma responsável pela qualidade que fica com essa parte de inspeção. Ela faz diariamente, são 2 vezes por dia, né, a monitoria do setor de produção, e a cada 15 dias a veterinária vem para auditar todos os documentos que foram preenchidos por essa moça que é responsável de qualidade. Aí então, aquilo que está em desacordo, ela faz treinamento, acompanha, orienta como é que tem que ser feito. E no dia a dia a gente tem essa moça que não é veterinária, mas que é responsável por ser assistente de qualidade. Ela vem, e na parte de produção, na parte das aves, a gente tem um sanitarista que está aqui 2 vezes por semana. Olá, boa noite. Meu nome é Arthur Carneiro Mesquita, e hoje eu daqui opino sobre a grande Rancho da Lua, como o grupo estou no mês passado, está sendo apresentado no dia de hoje. A primeira coisa que eu quero falar é que essa que a gente visitou, ela é 880 porque existe os galpões todos lá. Nos galpões de cria passa para coisas de pressão negativa e muito bem
pressão negativa também tem um sistema de alimentação muito bem feito. Feito tudo. Já em outros galpões, os galpões até são bem maiores, né? Tal, eles são bem mais precários todos, são só algumas ondas e tal. E quando a gente foi lá, a gente até sentiu bastante calor, tal. Se você pijama tudo, mais calor ainda, assim, era bastante calor. E também a gente reparou que isso também gera muito estresse nos animais. A gente foi em uma das gaiolas, dos galpões, e viu alguns animais determinados, tudo, também por idade, tudo, mas também por causa de estresse. Então, se eu chegar perto, eles ficam bem estressados. Tal. Então, o que eu queria sugerir como uma cura para esse problema, né, seria tentar buscar uma transição desses galpões para todos sem pressão negativa, que assim melhora bastante a qualidade de vida desses animais e tudo, e poderia até melhorar a qualidade do produto, que já pode ser de uma qualidade muito boa, mas poderia melhorar. Boa tarde, meu nome é Gabriel Diniz e a gente foi fazer a visita no rancho Grande da Lua. Lá nesse rancho a gente percebeu a existência de apenas um galpão com pressão negativa, o que é muito prejudicial, porque nos outros galpões que são de pressão positiva, a gente notou muito estresse nos animais, alguns estão até depenados. Um ponto a se notar é da gente colocar todos os galpões ali de pressão negativa, né? A alimentação das aves, top, não tem nada o que reclamar, muito bom. Já o transporte nas esteiras ali, como vocês vão poder ver, é muito ruim, porque acaba caindo, acaba quebrando também. Tem muito predador lá, por exemplo, calango, né, que eles falaram que não conseguem resolver, mas eu acredito que seja tranquilo, se vocês quiserem, conseguem resolver mesmo. Em relação à pasteurização ali, top, não tem nada pra falar, muito bom, muito bom. E uma coisa que eu acho ruim apenas é que na hora ali eles lavam os ovos, o que, né, tira a camada protetora ali. É isso, esses foram os pontos positivos e os pontos negativos avaliados. Foi muito legal ter ido nessa granja, eu nunca tinha ido numa granja antes. E essa granja utiliza um meio mais convencional, né? Como foi dito na aula de corredeiras, são galinhas criadas em gaiolas. São 12 galinhas, uma gaiola pequena, e isso é muito ruim pelo bem-estar delas. Acho que deveriam utilizar um meio alternativo, só que isso é meio difícil, sabe? Que, assim, migrando para o meio alternativo, diminui os lucros. Então acho que eles não vão fazer isso. E também, lá tem muita praga, sabe? Muito calango, rato, calango, transmite salmonela para as galinhas, isso é muito ruim. Então acho que eles deveriam colocar mais alguns gatos para pegar, né, esses bichos, esses ratos e calangos, inseticidas, né, para tirar esses insetos, esses calangos, para diminuir eles. Lá também tem árvore por perto, sabe? Que é perigoso, que pode ir pássaro, sabe? E pode transmitir doenças para essas galinhas. A temperatura também, como os compatriotas falaram, é uma temperatura inadequada para essas galinhas. Tanto que tinha muitas galinhas ofegantes e estressadas, sabe? Tinha muitas galinhas sem muitas penas, que eles arrancam as penas de estresse. E os ovos, as cascas dos ovos ficam mais finas. E tanto que esses ovos, onde as cascas ficam mais finas, eles usam para pasteurização. Então eu acho que eles deveriam fazer uma melhor climatização, né, como o Marco Túlio disse, colocar todos esses galpões de pressão negativa. Então, é isso. Acha que nós merecemos nota máxima, os 20 pontos? Comenta aí na sala, se sim ou se com certeza. E por hoje é só. Boa noite. Calma aí. É com você, Priscila. I'll be really to the neck. 10 plus 10, 20 bands, that's a check. But it's 6 to my point, watch me hit, that's a bet. If she broke, then I'm dead, bitch, I'm on to the next. When it's smash, gas, straight to a bag, switch gears on the bitch, watch me dip through the dash. It was green, then it's cheese, running up to a last. Bitch, I came for the cash, you a bitch in the past. And I'm gon' fuck it up like I just bust a nut. Milwaukee Green, bitch, I do it for the bus.